O que vou contar aqui rolou há muitos anos. Nunca fiquei tocando muito nesse assunto, mesmo com meus amigos mais próximos. A gente sabe que muita gente simplesmente desacredita de tudo que falamos ou acha que estamos querendo florear demais o que aconteceu. Enfim, com o passar do tempo fui percebendo que o que mais me assusta não é lembrar do que aconteceu, mas perceber que aquilo poderia ter acontecido com absolutamente qualquer pessoa, em qualquer lugar do país, e que provavelmente eu nunca terei total compreensão do que houve ali. Meu nome é Eduardo. Isso aconteceu comigo quando eu era criança, no começo dos anos 90, em São Paulo. Nessa época, a criminalidade já comia solta e o governo do estado tinha vários embates com uma facção criminosa muito famosa, que acho que não preciso dizer o nome aqui. Apesar disso, minha infância foi tranquila o suficiente. Percebo que ainda tive oportunidade de ter muitas experiências simples e gratificantes que a criançada de hoje em dia nunca terá. Sei que é até clichê falar isso, mas acreditem, a infância nos anos 90 foi o último capítulo de um modo de vida que sequer existe mais. Eu estudava numa escola pública perto do centro que existe ainda hoje. Fiz amizade com um garoto chamado Leandro. A gente devia ter uns 9, 10 anos na época. Ele era quieto, meio introspectivo, mas muito inteligente, daqueles que observam mais do que falam. Eu também nunca tive muita dificuldade na escola, mas o Leandro sempre me dava uma força quando algo parecia complexo demais para mim. Depois de um tempo, os nossos pais se conheceram e comecei a frequentar a casa dele. Ele morava numa rua sem saída, em uma vilinha, dessas que quase não existem mais hoje, mas que você ainda consegue encontrar se for dedicado o suficiente para procurar nos bairros mais antigos de São Paulo. Entrava por um portão estreito direto da rua e lá dentro tinha umas 6 ou 7 casas, todas antigas, grudadas umas nas outras, como se o tempo tivesse esquecido aquele pedaço da cidade. Se já era um tanto exótico para mim na época, imagino para quem passa por lá hoje. A casa do Leandro era grande, muito maior do que parecia por fora. Tinha um quintal enorme com árvore velha, tanque de lavar roupa, galinheiro que ninguém usava mais há muito tempo. E no fundo do quintal tinha outra casa. Essa casa dos fundos sempre me incomodou. Ela não estava destruída, não tinha telhado caído nem parede quebrada. Estava inteira, só, fechada demais, esquecida demais. Janelas trancadas, portas emperradas e um monte, mas muita coisa mesmo, acumulada lá dentro. Dava para ver pelas frestas das janelas velhas de madeira, móveis antigos, caixas, jornais velhos, eletrodomésticos quebrados, até mesmo uma máquina de costura antiga, daquelas grandonas que algumas vós tinham em casa antigamente. E tinha um cheiro. Não era só cheiro de mofo, definitivamente não. Era aquele cheiro de coisa velha que ficou tempo demais parada. Um cheiro meio doce, meio azedo, muito difícil de explicar. Quem já entrou em casa de acumulador sabe do que eu estou falando. Curiosamente, o Leandro adorava ir para lá. Ele dizia que era o refúgio dele quando a avó começava a encher o saco com tarefa, lição, arrumação. A mãe e o pai trabalhavam o dia inteiro. Então, quem mandava na casa era a avó, uma senhora de muito bom coração, mas também super rígida. Isso porque o Leandro era um garoto super tranquilo. Imagina se o coitado fosse daninho de verdade. Segundo ele, na casa dos fundos dava para ficar em paz. O detalhe que sempre achei estranho. Lá dentro tinha uma TV de tubo antiga, daquelas bem grandes, pesadas. Não sei nem como ela foi parar ali, até porque nessa época a televisão ainda era um negócio caro. As pessoas não costumavam ter várias e, quando decidiam comprar uma nova, vendiam a antiga para ajudar no valor. E aquela TV ainda funcionava. Um dia ele me chamou para ver. Fomos até o quarto onde estava a TV e nos acomodamos num colchonete velho e meio empoeirado que ele colocou ali na frente dela.
Quando ligou a TV, não passou nenhum canal que eu conhecesse. A imagem era quase preto e branco, meio granulada, como se fosse gravação antiga. Ele ficou apertando para mudar de canal até que finalmente parou em um que parecia ter algo para assistir. O que aparecia na tela me deixou desconfortável na hora. Era um grupo de idosos, todos bem arrumados, sentados em mesas, cozinhando, jogando cartas, varrendo o chão, fazendo atividades simples. Tudo parecia normal. Só que eles estavam exageradamente felizes. Eles sorriam demais. Os movimentos eram lentos, quase ensaiados. E tinha uma musiquinha de vitrola ao fundo, alegre demais, repetitiva, meio infantil. Não tinha apresentador, não tinha legenda, não tinha intervalo. Era só aquilo. Perguntei que canal era aquele. O Leandro deu de ombros e disse que só pegava naquela TV. Achei esquisito, mas na época não existia internet fácil, muito menos mecanismos de pesquisa que não fosse perguntar para os seus pais ou ver em algum livro ou revista. Então a gente simplesmente aceitava coisas estranhas com mais facilidade. Só que com o tempo percebi que ele começou a ficar obcecado com aquele negócio. Toda vez que eu ia lá, a gente brincava um pouquinho e depois ele queria ir para a casa dos fundos ver aquele canal. Às vezes ficava horas parado, sem falar nada, só olhando para a tela. Sendo bem sincero, eu achava aquilo um saco, mas tinha receio de falar a real para ele e perder a amizade por grosseria. Afinal, cada um com seu gosto, por mais doido que seja. Teve dia que chamei ele para brincar no quintal e ele respondeu irritado. Depois, agora não. Comecei a ficar cada vez mais incomodado. Perguntei para a avó dele quem morava naquela casa. Ela travou por um segundo. Depois disse: "Isso não é assunto para criança." Quando insisti, ela desconversou. "O pai do Leandro não gosta que ninguém mexa lá. Eu percebi que vira e mexe, vocês ficam futricando lá. Já disse pro Lê que é para parar de mexer. Se continuar, eu vou trancar a porta da frente e aí ninguém mais entra." E saiu do assunto. Um sábado, o Leandro me chamou para dormir lá. Meus pais deixaram. À noite, já deitado, ele começou a insistir para a gente ir ver TV na casa dos fundos. Eu disse que não queria. Ele ficou super estranho. Insistiu de novo. Depois ficou até meio agressivo. Chegou a me puxar pelo braço, tentando me forçar a ir com ele. Acabei indo. Ligamos a TV. O programa estava lá, igual sempre, mas depois de alguns minutos, algo mudou. Uma das idosas na tela parou de fazer o que estava fazendo e olhou direto pra gente. Depois outra, depois várias. Algumas começaram a apontar, outras riam. Uma delas bateu palmas devagar. Eu senti um frio absurdo subir pela espinha. Eu nunca tinha me sentido tão desconfortável em toda a minha vida. Aquilo não parecia mais gravação, parecia interação. Levantei pulando, dizendo que ia embora, que queria dormir. Saí correndo de volta para a casa da frente com o coração na garganta. O Leandro ficou para trás. Na manhã seguinte, acordei e ele não estava no quarto. O pânico bateu. Corri para o quintal e fui direto para a casa dos fundos. Ele estava lá, caído no chão em frente à TV ligada. Tentei acordar ele, desesperado, já esperando o pior como num filme de terror. Mas acordou normalmente, como se tivesse só pegado no sono ali. Alívio momentâneo.
Alguns dias depois, voltei lá para brincar. Quando estava passando pelo corredor que conectava o quintal e as duas casas, percebi o pai dele choramingando perto da casa dos fundos, falando coisas sem sentido. Murmurava frases soltas, como se estivesse discutindo com alguém que não estava ali. Na semana seguinte, a avó do Leandro deu uma bronca nele por ter esquecido de fazer 2 deveres de casa. A punição. Ela fez o que tinha prometido para mim. Trancou a casa dos fundos. Não vou mentir que achei até bom, porque além da bizarrice que rolava ali dentro, tinha o fato de que eu achava uma merda ficar ali sentado com aquele cheiro horroroso e assistindo naquela TV velha. Mas depois disso, o Leandro nem me chamava mais para brincar. Na escola ele também só queria saber de ficar sozinho. Alguns dias depois, ele simplesmente desapareceu de casa. Foram 2 dias de busca, polícia, vizinhos, todo mundo procurando. Claro que meu primeiro pensamento foi achar que ele tinha se revoltado pelo castigo e se enfiou na casa de algum parente para dar um susto de extremo mau gosto na avó. Até que a mãe dele achou ele dentro de uma saída de ventilação escondida naquela casa dos fundos, atrás de uma pilha de tralha e enrolado num tapete velho e mofado. Ele estava encolhido, sujo, mas tranquilo demais. Como ele foi parar lá dentro? Ninguém fazia a menor ideia, pois a casa estava fechada. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Ficou apático, triste. Na adolescência, se envolveu com drogas, algo que eu nunca ia esperar daquele garoto. Quase 15 anos depois, fui dar uma volta no bairro para lembrar das partes boas da nossa infância. Encontrei ele já adulto, andando lá por perto. Os pais foram para uma casa de repouso e ele continuou morando naquela mesma casa. Solteiro, sem filhos, usando roupas bem maltratadas, barba mal feita. Conversamos um pouco. Antes de ir embora, ele me disse algo que eu nunca consegui esquecer. Eles ficaram chateados quando me tiraram de lá. Eu perguntei quem. Ele só sorriu cansado e disse: Pelo menos, agora eu sei onde é o meu lugar. Não quero ser presunçoso a ponto de afirmar que todos esses problemas dele foram culpa daquela casa ou do que ele assistiu naquela televisão. Problemas psiquiátricos são coisa muito séria, mas eu estaria mentindo descaradamente se dissesse que não pensei nisso inúmeras vezes. Desde então, toda vez que vejo uma TV antiga ligada sem ninguém por perto, eu desligo. Porque tem coisa que não foi feita para ser assistida.